Acho que a minha tela deve estar aparecendo para vocês aí, né? Instantes. Estão vendo a tela aí, né, pessoal? Estão enxergando a tela da aula? Sim, senhor. Tá ok. Beleza, beleza, obrigado. Vamos lá. Pessoal, então, lembrar que nós paramos na última aula falando sobre a questão das esferas governamentais e aí revimos na verdade, né? Já tínhamos falado, eu falei mais uma vez, de duas coisas importantes que eu vou pedir na prova, né? O que é princípio doutrinário, né? O que é aquele que não se modifica. E quais são esses três princípios doutrinários, né? A universalidade, a equidade e a integralidade, né? Vimos cada um deles, né? E aí, vimos na última aula, começamos a ver, na verdade, na última aula, os princípios organizacionais. Tá? Organizacionais, o próprio nome já diz, né? São princípios que vieram organizar o Sistema Único de Saúde, tá bom? Organizar. Então, vamos lá. Duas coisas importantes. Princípios doutrinários é aqueles que não se modificam. Já os organizacionais, eles podem ser modificados. Isso tem que estar muito claro, tá bom? Então, eu posso mudar esse sistema aqui, que é o sistema de hierarquização. Mas eu não posso mudar um sistema chamado universalidade. Por quê? Universalidade é um princípio doutrinário. E o princípio organizacional da resolubilidade, por exemplo, é um princípio organizacional. Tá? Então, eu posso modificar o organizacional, mas eu não posso modificar o doutrinário, tá bom? Doutrinário, lembra que é uma doutrina, esse eu não posso modificar. Tudo bem, pessoal? Tá? Bom, e aí então, né, o primeiro princípio que nós falamos na última aula, tá mudo, Edilane? Para mais alguém tá mudo aí, pessoal? O doutrinário não pode modificar e qual que você falou que pode? Ah, tudo bem, vamos lá, repito. Rapidinho. Então todo mundo me escutando? Só a Edilane que está me escutando? Ou tem mais alguém que não me escuta? Pra mim tá ok. Ah, beleza. Então tá, Edilane, já conseguiu, né? Tá, vamos lá. Quem falou comigo? Vamos lá, olha, eu falei o seguinte. Duas coisas diferentes. Princípios doutrinários, tá? Princípios doutrinários, são esses três aqui. Esses princípios são princípios que não se modificam, tá bom? Princípios que não se modificam. Esse é o conceito de princípio doutrinário, tá? Então, eu não posso, a partir do mês que vem, falar, olha, o SUS, a partir de hoje, ele não tem mais esse princípio da universalidade. Ele só pode ser para brasileiro. Não. Tá? Isso não pode acontecer. A partir de hoje, o SUS não é integral. É só emergência. Também isso não pode acontecer. Tá? Não pode ser modificado nunca? Foi criado assim e tem que ser assim? Não pode ser modificado nunca? Não pode ser modificado. Para modificar ele, eu tenho que modificar o SUS inteiro. Tem que acabar com o SUS e criar outro. Essa é a característica do princípio doutrinário. Tá? É igual à Constituição. Não pode modificar. Não pode modificar a Constituição. Mas você pode criar uma outra Constituição. Isso é possível. É possível que as pessoas acabem com o SUS? Que os políticos podem acabar com o SUS? Sim, é possível. Desde que a gente não brigue por ela, né? Então, se falar assim, olha, a partir do ano que vem não existe mais SUS no Brasil, e todo mundo ficar quieto, acaba o SUS e pronto, acabou, né? Que eu acho muito difícil de acontecer. Porque todo mundo reclama, mas nós já vimos, né? Todo mundo reclama, todo mundo fala mal do Sistema Único de Saúde, mas todo mundo usa. Querendo ou não, tendo Unimed ou não, você usa o SUS, né? Então,
Esse é o conceito de princípio doutrinário, então, é aquele princípio que ele é igual à Constituição. Ele é princípio que não se modifica. Tá bom? Beleza? Tá claro isso? Já os princípios organizacionais, diferente. Organizacional, ele pode ser modificado. Princípio organizacional é aquele que eu posso modificar, eu posso alterar, eu posso acrescentar, eu posso colocar mais. Tá bom? Tá claro isso? Diferença de um para o outro? Tá bom? Bom, continuando, pessoal. O que nós vimos, né? O primeiro princípio que nós vimos, nós já comentamos na aula passada, tá? Só vou repetir. É o princípio da regionalização, tá? O que é regionalização? Criou-se, então, regiões de saúde. O que é isso? O que são regiões de saúde? É quando agrupam-se vários municípios, tá? Vários municípios vão ser agrupados. E aí eles vão se agrupar com um propósito importante. Esse agrupamento, ele é feito para trocar favor. Nós colocamos trocar favor entre aspas, tá? O trocar favor aí entre aspas quer dizer o seguinte. Acho que foi o Thiago que perguntou na aula passada sobre isso, né? O que é trocar favor nesse sentido? Trocar favor é tudo que o município faz, tá? Todas as ações que o Sistema Único de Saúde é feito pelo município, um exemplo, vamos dar um exemplo aqui de Guaratinguetá. Tudo que é feito, se atender uma pessoa no postinho, o município recebe um dinheiro para atender aquela pessoa no postinho, tá bom? Recebe um dinheiro do governo federal. Então, o que acontece? O que é trocar favor e favor entre aspas? Eu, como o meu município é pequeno, eu moro lá em Cunha, município é pequeno, o que eu faço? Eu mando os meus pacientes de uma especialidade, de uma coisa que não é básica, uma coisa difícil, tá? Um exemplo aí, um hematologista. O que faz o hematologista, vocês sabem? O médico hematologista, ele trata o quê? O sangue? Sangue, isso aí. Hematologista. Não é uma especialidade comum. Não é igual pediatra, não é igual ginecologista, tá? Não é igual dermatologista, que tem um monte. São profissionais que tem poucos na área. A demanda também não é grande. Por isso, então, que existem poucos profissionais, tá? E aí, então, o que eu faço com o paciente que precisa de uma consulta de hematologista? Pego o paciente, coloco ele no carro, coloco 3, 4 pacientes juntos, levo para o município que está trocando favor comigo, ele é atendido e eu trago de volta, tá? Qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica de mandar o paciente para um outro município para ser atendido, tá? A lógica é muito simples, é economia. É melhor eu pagar gasolina e levar ele para ser atendido em outro lugar do que ter o paciente sem atendimento ou contratar um médico e ele vai ficar à toa, tá? Contratar um médico hematologista, pessoal, não dá para pensar que eu vou mandar uma criança para atender com problema de pele que ele vai atender. Não, hematologista é sua especialidade. Eu vou atender somente a minha especialidade, tá? Eu não sou clínico geral, embora eu tenha formação de clínico geral, tá? Mas já sou um especialista. Então, especialista só atende especialidade. Não adianta botar um dermatologista para fazer clínico geral, que ele não vai querer fazer. Ele vai querer atender somente pele, onde ele é especialista. Tá claro para vocês o que é regionalização? O que é trocar favor, tá? E esse trocar favor aí é um trocar favor diferente, né? Do que, eu falei para vocês, não é no amor, né? E sim na troca, mas eu abro mão de um dinheiro voltado para isso, tá bom? Bom, pessoal, tá claro o primeiro princípio organizacional da regionalização? Quer que eu explique novamente? Quer que eu dite para vocês copiarem? Quem não copiou na aula passada? Não precisa? Então tá. Senhor, repete para mim, por favor. Repito, vamos lá. Regionalização é agrupar municípios, com o propósito
o propósito de trocar favores. Vamos complementar uma coisa que todo mundo já copiou, tá? Trocar favores, abrindo mão de recursos. Abrindo mão de recursos. Quando eu falo recursos, tá? Pensa em dinheiro, tá bom? Abrindo mão de recursos. Esse recurso aí, dinheiro. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, regionalização é basicamente para isso, tá? É para agrupar municípios para trocar favores, abrindo mão de recursos. Pessoal, um outro conceito de regionalização, tá? Vamos ver quem pode me ajudar. Quanto está saindo hoje um tomógrafo novo? Quero comprar um tomógrafo. Quanto será que custa? Quem me ajuda aí? Ninguém tem ideia? 40 mil. 40 mil? Tomógrafo? Ah, tem de automóvel, senhor. Ah, eu falava, eu compra logo 10 então, né, para ganhar dinheiro. Vamos lá, um tomógrafo, quanto será que está saindo? Tem ideia? Uns 200 mil? Alguém chuta aí? Mais ou menos? É muito ou é pouco? Vamos lá, pessoal, me ajuda aí. Muito, né? Muito? Caro pra caramba. Caro pra caramba? Não, mas você acha que esse é o preço dele? Não sei, nem imagino. Nem imagina? Vamos pensar que seja 200 mil, tá? Não sei quanto é o preço do tomógrafo. Vamos pensar que seja 200 mil reais, tá? O que eu preciso? Então, olha só. Eu sou o secretário de saúde de Roseira. Roseira todo mundo conhece, né? Cidade pequena. Sou secretário de saúde de Roseira. E aí, eu quero colocar um tomógrafo na cidade de Roseira, que eu acho que meus pacientes precisam, tá? Vamos pensar como secretário de saúde. E aí, o que eu faço? Eu vou comprar um tomógrafo. Você devem ter visto isso na televisão já, hein? Quero comprar um tomógrafo. Aí eu peço, bom, um tomógrafo custa 200 mil reais. Eu vou bater na porta de um deputado do meu partido, tá? E eu vou bater lá e falar assim, eu quero um tomógrafo de 200 mil reais. Você pode me arrumar? E o dinheiro? Tá? Ele não te dá o tomógrafo, ele te dá o dinheiro. Dá não, né? Ele vai ceder o dinheiro para o município comprar o tomógrafo. E aí você compra o tomógrafo de 200 mil reais. Comprou. Tudo bem? Então, a empresa foi lá e entregou o tomógrafo lá na Secretaria de Saúde. O que você precisa para fazer o tomógrafo funcionar? Vamos pensar comigo, pessoal. Você sabe me responder. Vamos lá. Melhor que eu, inclusive. O que eu preciso para fazer um tomógrafo funcionar? Básico. É ambiente específico, né, senhor? Uma sala, né? Um local para colocar esse tomógrafo. Beleza, perfeito. Primeira coisa, uma E mais o sala. profissional da área, né? Oi? E mais o profissional da área. Que profissional que eu preciso? Então, ó, vamos lá. Vamos numerar isso aí, ô Ivan. Uma sala. O que mais? Um profissional. Qual profissional? Que eu Não preciso? sendo biomédico, tem que ser um radiologista. Um radiologista. Radiologista é um técnico que você está falando? Correto, técnico, tecnólogo. E Que mais? uma enfermeira, né? Tem que ter a participação da enfermagem. Vamos botar então um técnico de radiologia. Preciso de mais um que é enfermeira. O que mais que eu preciso? Além da sala desses dois profissionais. Já funciona? Não, supervisão do médico radiologista. Beleza. Importantíssimo um médico radiologista. O que mais que eu preciso? Então, tem a sala, tem o médico, o enfermeiro e o técnico. Vamos lá. O que mais? Energia. Energia. Vamos pensar que a energia está na sala. Eu preciso dos insumos, né? Que eu preciso para fazer ele funcionar. Tá certo? Os insumos. É desde, vamos pensar, sei lá, tudo que eu vou precisar usar. Vamos pensar assim, desde jaleco até
material para colocar na maca, tá? São os insumos. Alguém falou de licença aí, de funcionamento, é isso? Alguém falou isso? Não? Ouvi licença? Não. Tá. Mas vamos lá. Eu tenho tudo isso. Então vamos lá, pessoal. Ter 200 mil reais para comprar o aparelho é uma coisa. Agora eu preciso de tudo isso que vocês falaram para mim. Vamos pensar só em 3 coisas, tá? Em 4 coisas vocês falaram. A sala não é qualquer sala. E aí eu acho que foi o Lucas que falou aí energia. Não posso botar uma tomada 110 lá e achar que vai resolver meus problemas. Não é assim, né? Tem uma carga energética diferente. Então tudo isso vai ser modificado, tá? Então tem que ter um ambiente favorável para isso. Estou falando para vocês o seguinte, só para vocês entenderem. Que 200 mil é o de menos. Ter o dinheiro para comprar o tomógrafo é o de menos. Tá? Não vou querer pagar R$1.000 para o médico ou R$1.000 para o enfermeiro e achar que ele vai querer trabalhar para mim para fazer esses laudos. Mesmo que seja por supervisão, mesmo que seja à distância. Não vai. Né? Então eu vou ter que pagar um salário justo para o médico, pagar um salário justo para o enfermeiro, um salário justo para o técnico em radiologia. Né? Eu preciso botar isso para funcionar. Minimamente, para funcionar um aparelho desse, não vai ficar por menos de 50 mil reais mês. 50 mil reais mês. Tá, pessoal? Senhor, eu acabei de ver aqui que um aparelho desse novo custa em média 1 milhão. Ah, R$1 milhão. Então tá bem abaixo, chutamos muito baixo, né? Acho que foi a Edilane que tá falando comigo, né, Edilane? Muito baixo. Então, Alice, desculpa, Alice. Então, é um valor muito acima do que a gente pensou, tá? Mas vamos pensar em uma conta redonda. Vamos botar 1 milhão, então, tá? Eu vou precisar de pelo menos 50 mil reais para fazer ele funcionar, tá? Todo mês, 50 mil reais para fazer ele funcionar. Então, olha só, tá? O problema de você ter um puta de um aparelho, de você ganhar um helicóptero, só que não tem ninguém para dirigir o helicóptero. Ninguém vai pilotar o helicóptero. Adianta você ter um helicóptero se não tem ninguém para pilotar o helicóptero? Ou se você tem um piloto, mas como é que você vai botar combustível no helicóptero, que é caríssimo? Então, para isso, pessoal, tá? Eu coloquei isso só para a gente entender, contextualizar o princípio da regionalização. É isso. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de dar um tomógrafo para o município de Roseira, que não vai ter condições de tocar, de fazer funcionar esse tomógrafo, manter ele funcionando, o que eu faço com esse tomógrafo? Eu pego esse tomógrafo e eu vou colocar para o município grande. Eu vou colocar ele lá em Taubaté, eu vou colocar ele em Pinda, Monhangaba, eu vou colocar em Lorena, em Guará, em Cruzeiro. Onde vai ter pacientes, né? Aonde vai ter paciente, exatamente isso. Porque aí ele vai se pagar. O que é se pagar? Cada procedimento que você faz, que você ia pagar, sei lá, uma tomografia computadorizada hoje é o quê? Uns R$500, R$400, uma tomografia, né? O SUS vai te pagar aí, mais ou menos, aí, uns R$100 por tomografia que você execute. Mas você vai ganhar no montante. Você vai fazer 20 tomografias num dia. Então, no final das contas, o tomógrafo vai começar a se pagar pela quantidade de procedimentos que você está executando. Tá? Essa é a lógica. Essa é a lógica de você colocar um tomógrafo no município maior e não no município pequeno. Tá? Depende do município pequeno, né, pessoal? Vamos lá. Ó. Conhecem o município de Ilhabela? Conhece o município de Ilhabela? Já ouviram falar? Sim. Sim, né? Bonita a cidade, né? Uma ilha, né? Então é muito bem delimitada a cidade. O problema dela é que a única forma de você chegar na ilha ou é por barco, né? Ou é por helicóptero, não tem outra forma de chegar na ilha, não tem uma ligação com o continente, não tem uma ponte, tá? Pessoal, só para vocês terem uma ideia com Ilhabela é o tamanho de Potim, tá? Tem em média aí 30 mil habitantes. 30 mil habitantes. Agora, o orçamento que ela coloca, que o município coloca na saúde, ou seja, o dinheiro que Ilhabela coloca na saúde, é o mesmo que Guaratinguetá, que é 4 vezes maior, coloca na cidade inteira, para tudo. Educação, saúde, moradia, asfalto, tudo. Segurança, tá? Olha para vocês terem uma ideia de diferença de tamanho de cidade. Então, Ilhabela, você não precisa sair de Ilhabela para fazer uma tomografia computadorizada. Uma ressonância magnética. Você faz tudo dentro da cidade. Não precisa atravessar a ponte para nada. Tá? Tem hospital 24 horas para animais.
para animais. Então, é uma outra realidade, porque a cidade ela tem royalties do petróleo. Então, a cidade, a gente brinca que Ilhabela é Dubai do estado de São Paulo. Ela tem muito dinheiro e o dinheiro é muito dinheiro para pouca gente. Então, faz que a cidade ganhe dinheiro e aí, lógico, aí comporta. Ela pode comprar um tomógrafo de R$1 milhão e colocar para funcionar. Tá? Não vai faltar dinheiro. Agora, o município pequeno não vai ter condições de se manter. Vai ter que mandar isso. Então, é mais fácil, pela regionalização, você fazer um acordo com o município de Lorena e falar assim, olha, eu vou pegar os meus pacientes, todos que precisam de uma ressonância magnética, e vou mandar para serem feitos em Lorena, para serem feitos em Guaratinguetá, locais que têm os aparelhos capacitados para isso. Tudo bem, pessoal? Deu para entender qual é o conceito de regionalização? É agrupar municípios? Tudo bem? Tá claro isso? Tá? Outra coisa para a gente entender o que é regionalização. Tá? Alguém aqui já usou o AME de Lorena? Já foi lá, levou o paciente, levou a mãe, o pai? Eu AME de já, Lorena. é maravilhoso. Maravilhoso, Parece né? particular. Parece particular. Realmente. Eu já levei pacientes lá, já fui com meu pai, com a minha mãe, e realmente é um local muito bonito, muito organizado. Tá? É rápido o Cheio, atendimento. cheio, lotado, mas é rápido o atendimento, flui rápido o atendimento. Tá? O AME, a gente costuma dizer que o AME ele está em Lorena, tá? Mas ele não é de Lorena. O AME é um estabelecimento pelo SUS, tá? Ninguém paga para fazer aquele atendimento lá, ele é gratuito, só que ele é um órgão estadual. Então quem mantém o AME em Lorena não é o município de Lorena. Quem mantém o AME em Lorena é o Estado, tá bom? Então o Estado que faz com que o AME funcione, tá bom? Então é ele que Aqui vai em fazer... Guará é aqui, né? De Não entendi. Guará para Recife. Desculpa, não entendi. Peraí, deixa eu só... Fugiu. Fala de novo. Aqui em Guará é a cidade, ela tá perguntando. Aqui em Guará é o Ah, município. não, sim, é. Tem o AME, vamos lá. Tem o AME de Lorena, tá? Que é um órgão estadual. Quem toca aquele AME ali é o Estado. E aí, por que é regionalizado aquilo ali? Ali, se você ficar na porta do AME lá, você vê um carro de Queluz, um carro de Bananal, tem carro de Guaratinguetá, tem carro de Cunha, carro de Roseira, de Lavrinhas. Todo mundo vai para ser atendido lá, porque é um órgão estadual. Se você for na porta do AME de Guaratinguetá, esse é mantido pela prefeitura, pela Secretaria de Saúde do município. Então, quem vai ser atendido ali só vai ser munícipes de Guaratinguetá. Você não vai ver uma ambulância de Potim encostar no AME de Guará para ser atendido. De Queluz... Mas por que você não pode ser do estado também? Porque, na verdade, quem construiu aquilo foi o município. Entendeu? Então, quando foi construído o AME de Lorena, com essa lógica, pra vocês terem uma ideia, ó, tem um AME em Lorena, tem um AME em Caraguatatuba, tem um AME em São José dos Campos, que desses três é o mais bonito de todos, tá? É um local de atendimento público do SUS e ali pode ser atendido paciente de qualquer lugar do estado. Só que vão mandar pacientes de local mais próximos. Tem AMEs espalhados pelo estado inteiro, tá? Então, pode ser que o Dória fale assim, eu vou querer construir um AME em Guaratinguetá, estadual. Pode ser que ele queira fazer isso. Acho muito difícil ele fazer isso, porque já tem um AME do lado, que é o de Lorena. Então, ele escolhe municípios, tá? Quando foi construído, na época acho que foi o Geraldo Alckmin, né, que construiu, ele escolheu municípios, tá? Das regiões metropolitanas. Então, a nossa região é a região de Taubaté até Queluz. Todos esses municípios. Foi escolhido o município no meio. E aí poderia ter sido Guaratinguetá e poderia ter sido Lorena. E aí escolheu Lorena. Por que escolheu? Eu não sei te dizer, tá? Coincidentemente, os dois prefeitos, quer dizer, o prefeito e o governador eram do mesmo partido. Mas eu não sei se isso foi exatamente por isso que foi construído em Lorena, tá? Mas, independente disso, só para vocês entenderem que isso é regionalização, tá? Ali não tem troca de favores, porque, na verdade, quem mantém aquilo é o Estado. O Estado, ali, pessoal, você não vai passar no clínico geral no AME de Lorena. Ali você vai passar num dermatologista, você vai passar num oftalmologista, você vai fazer um procedimento, uma cirurgia simples, você vai fazer ali, tá? Então,
É ali que você vai fazer os procedimentos de especialidades. Por isso chama CIAME, né? Não sei se vocês sabem, o conceito de AME é ambulatório médico especializado. Ou seja, ali só vão ter os especialistas. Tá? Então, se eu quiser passar, por exemplo, num hematologista, lá tem no AME de Lorena. Tá? Oftalmologista tem no AME de Lorena. Então, se você marcar consulta lá no seu postinho, lembrar que, olha, eu preciso passar por um oftalmologista. Qual é a minha porta de entrada? Onde que eu tenho que ir? Primeira coisa, independente de onde eu moro, tá? Se eu moro em Potim, em Lorena, Aparecida, em Guará, em Cunha, eu vou passar primeiro no postinho de saúde próximo do meu bairro. Vou passar no clínico geral. O clínico geral vai falar assim, olha, você precisa realmente passar no oftalmologista. Vai fazer uma guia de encaminhamento e aí você vai levar na Secretaria de Saúde, tem local que o próprio postinho faz, e vai marcar a consulta para você no especialista. Municípios maiores têm um especialista no município. Municípios menores não tem. E aí pode ser que você vá passar no médico lá em Lorena, no caso. Ou se for em Guaratinguetá, no próprio AME do município, que é o local que tem os especialistas. Tá? Ou então, pode ser que mesmo morando em Guaratinguetá, tendo especialista aqui em Guaratinguetá, eu não passe em Guaratinguetá e eu vá lá no AME de Lorena. As pessoas às vezes não entendem. Mas por que eu não sou consultado em Guaratinguetá, se eu sou de Guaratinguetá, tenho que ir lá para Lorena? Porque, na verdade, ali a gente tem uma oferta de vagas, oferta de consultas. E, às vezes, o município está lotado, manda para fora do município. Tá bom? Isso tudo é o propósito da regionalização. Tá? Eu não vou pegar o paciente e levar ele lá para Campinas para passar numa consulta de cardiologista, que é uma coisa simples. Geralmente, os municípios, todos eles têm cardiologia. Tá? Então, são coisas mais complexas, aí sim você pode ir para longe, tá bom? Tá claro isso, pessoal? Regionalização, agrupar municípios, tá? Para trocar esses favores. Tudo bem? Deu para entender ou não? Fala comigo aí, pessoal. Sim. Sim? Então tá. Vamos lá. Outra lógica, pessoal, é o segundo princípio organizacional. É o princípio da hierarquização. Vamos escrever então aí. Hierarquização. Hierarquização, pessoal, vem de hierarquia, tá bom? Hierarquia. O que quer dizer hierarquia? Quem trabalha aí, seu trabalho tem hierarquia? Tem hierarquia no seu local de trabalho, não? Tem sim, senhor. Hierarquia é carregado, líder, um sobre o outro, né? Exatamente. É uma escala hierárquica, né? No militarismo é muito claro isso, né? A hierarquia tem lá o soldado, do soldado tem o cabo, sargento, tenente e por aí vai, né? Então, em qualquer local de trabalho qualquer lugar que você vá trabalhar, existe uma hierarquia. Senhor, tem lugar que tem até aquela pirâmide, né, de representação. Sim, a pirâmide hierárquica, né? Que fala exatamente disso. Quem é o responsável por aquele setor? Quem é que está mandando naquele setor realmente? Mandar é uma palavra feia, né? Mas quem é que é o responsável por aquele setor? Abaixo dele, na hora que ele estiver ausente, quem está respondendo? E por aí vai, tá? Então, hierarquia basicamente é isso. Parece óbvio, né? Mas antes do SUS, pessoal, antes do SUS. O SUS foi criado quando? Vocês lembram? Quando que o SUS foi criado? Qual foi o ano? 1990. 1990. Então, antes de 1990, pessoal, não existia hierarquia no sistema de saúde que existia naquele momento, tá? Na época era o INAMPS. Como é que funcionava, tá? Existia uma pseudo-hierarquia. Existia o ministro da saúde, né? Ele era o chefe geral, e existia um responsável que ficava lá em Brasília. E aí, cada região, né? Cada região, cada local, cada município tinha os seus funcionários federais, mas não existia um líder. Não existia quem mandasse nesses funcionários. Quem era o responsável por esses funcionários? Existia uma pessoa que estava lá em Brasília.
E aí não tinha controle sobre eles. Aí começava assim, olha, mas fulano de tal não vem trabalhar. Ou fulano de tal entra 8 horas da manhã, sai às 10 e não volta mais. Se ele não volta para trabalhar, eu também não vou voltar. Quer dizer, não existia um controle, não existia uma escala hierárquica. Tá? Para isso, então, foi criado mais um princípio, que é o segundo, que é o princípio da hierarquização. Ou seja, ter um responsável pela saúde dentro do município. E esse responsável escolher outros responsáveis para organizar setores dentro do município. Tá? Então, um exemplo, olha, o que é hierarquização, para vocês entenderem, tá? Tem o secretário municipal de saúde, depois tem, no postinho de saúde, tem um chefe do postinho de saúde que vai coordenar a sua equipe. Então, se o secretário de saúde quer falar com um funcionário lá da ponta, um agente comunitário, um técnico de enfermagem, ele vai falar primeiro com o enfermeiro. O enfermeiro que vai passar essa informação para o técnico. Porque ele que conhece sua equipe. Isso é hierarquização. Isso é um princípio que veio organizar o sistema de saúde. Tudo bem? É o princípio que tem em qualquer local que você for trabalhar. Princípio da hierarquização. Tudo bem, pessoal? Terceiro princípio organizacional. Terceiro princípio. Vamos lá, vamos escrever então. Resolubilidade. Ô, senhor, o que é para escrever no hierarquização? Nada? Hierarquização? Vamos lá, vou ditar de novo então. Vamos lá. Hierarquização é ter um responsável pela saúde. Professor, volta aí aqui não? Oi? Volta aí desde o início, por favor. Desculpa, Lu, não entendi. Fala de novo. É Lucas, né? Fala aí, Lucas. Volta desde o início, se der, por favor. De hierarquização? Vamos lá. Tá do início mesmo. Hierarquização. Vamos lá. É ter um responsável pela saúde no município e em cada unidade de saúde. E em cada unidade de saúde. Então, só para te explicar isso de novo, tá? Tem o secretário municipal de saúde, depois o secretário escolhe pessoas responsáveis para cada unidade de saúde. Quando eu falo unidade de saúde, vocês vão pensar no postinho de saúde, no PSF, no AME, em todo local que for da saúde tem que ter um responsável, tem que ter um chefe. Senão vira bagunça, imagina, né? Não tem ninguém para fazer um controle de presença ali, um bate o cartão para o outro, né? Ninguém vai trabalhar, fecha o posto 2 horas da tarde e vai embora. Tem que ter um responsável, tem que ter um chefe para aquele setor. Tudo bem? Beleza, Lucas? Entendeu? Tranquilo? Beleza, senhor, entendi, valeu. Então vamos lá. O terceiro princípio organizacional. Terceiro princípio organizacional. É a resolubilidade. Resolubilidade. Vou explicar o que é isso, tá? Resumindo. É resolver o problema,
de saúde dos pacientes independente do grau de complexidade. Independente do grau de complexidade. Vamos lá, pessoal. Eu vou explicar, contextualizando o que é resolubilidade, tá? O que é resolver o problema do paciente independente do grau de complexidade, tá bom? Na verdade, resolubilidade e integralidade, eles estão quase que juntos, tá bom? Lembra que integralidade é o atendimento integral, com começo, meio e fim, tá? E resolubilidade é resolver o problema do paciente independente do grau de complexidade. Vamos lá, olha só, para vocês entenderem. Então, você está lá, vou dar um exemplo aí, tá? Uma pessoa idosa, tá? Ele começa a ter cansaço, tosse seca, tá bom? E aí então ele vai no postinho de saúde mais próximo da casa dele. Passa no clínico geral. O clínico geral vai fazer um exame no seu João, vai falar: seu João, olha só, tô achando um barulhinho estranho no seu coração. Eu vou te encaminhar para um especialista, vou te encaminhar para um cardiologista, especialista em coração, certo? Dá uma guia para o paciente marca uma consulta para o paciente daqui a 20 dias. O paciente vai lá no cardiologista, passa no médico, o cardiologista faz um monte de exame nele, e aí fala assim: olha, seu João, o seu problema é um problema sério, o seu coração está cansado, você vai precisar, e o seu único tratamento é um transplante de coração. Em Guaratinguetá não faz transplante de coração, em Taubaté não faz, em São José dos Campos não faz. O local mais próximo que faz transplante de coração é São Paulo, o INCOR, o Instituto do Coração, que é SUS, né? E aí então vai marcar uma consulta lá para o seu João, lá no INCOR em São Paulo. Pega o município de Guaratinguetá, não faz transplante, mas ele tem o direito de marcar, tem vaga para marcar consulta para o paciente lá em São Paulo. Ele marca a consulta para o paciente lá em São Paulo. O paciente vai na consulta, entra na fila de espera do transplante, depois ele volta para Guaratinguetá e fica esperando o transplante. Na hora que foi feito, chegou na vez dele, que teve um coração compatível, pega o seu João, coloca no carro, leva para São Paulo, ele faz o transplante, depois traz ele para cá de novo e continua acompanhando o paciente. Pessoal, isso é resolubilidade. Não é falar para o paciente: olha, o seu problema é transplante, é lá em São Paulo, você vai ter que entrar aqui na rodoviária no Pássaro Marrom e lá com a sua ficha e marcar uma consulta no INCOR em São Paulo. Não, isso não existe. Até porque ele nem consegue fazer isso, tá? Então, esse paciente, quem tem que resolver o problema do paciente é a Secretaria de Saúde que ele mora. Então, se ele mora em Guaratinguetá, reside, não onde ele nasceu, tá? Se ele mora em Guaratinguetá, Guaratinguetá tem que atender. Se ele mora em Campinas, Campinas tem que fazer. Se ele mora em Potim, Potim tem que fazer. Aparecida, Aparecida tem que fazer. Tá claro isso que é resolubilidade? Mesmo que o município não faça o procedimento, é ele que tem que levar o paciente para um local que resolva. Não sei se O meu sogro vai, senhor. Vai para onde? Vai pra São Paulo, que ele tem problema no coração. Parece que tem que pôr um marca-passo. Marca-passo. Deve ser o INCOR, tá? Não sei se você já acompanhou ele, mas se alguém já foi acompanhá-lo, se você olhar na porta do hospital, do HC das clínicas, né, lá em São Paulo, que é tudo próximo do outro, né? A quantidade de ambulância que você olha e as placas das ambulâncias, você vê cada município que você nunca ouviu na vida, tá? Eu fiquei assustado o dia que eu fui lá e vi uma ambulância de Tocantins. Tocantins. Veio buscar um paciente e levar ele embora. Estava de alta, né? Então, por que acontece isso, pessoal?
Porque nós estamos num grande centro. Os maiores, os melhores especialistas em coração, em rim, em cabeça, em pescoço, em tudo, está aqui em São Paulo. Se não está em São Paulo, no estado de São Paulo, mais longe que ele vai estar no Rio de Janeiro. Mais difícil. Tá? É muito difícil ter um especialista referência, bom, que não esteja em São Paulo. Porque aqui é o grande centro. É aqui que ele vai ganhar mais dinheiro. Então ele vai preferir estar aqui, do que estar lá em Tocantins, do que estar lá em Goiás. Tá? Tudo bem, pessoal? Deu para entender o que é resolubilidade? É o secretário de saúde lá de Tocantins pegar o paciente e trazer ele aqui. Lá de Palmas, botar numa ambulância e trazer ele aqui. Né? Por que não pagou um avião para ele vir de avião? Não sei. Né? Porque o que pagou de transporte, ida e volta, né? Não sei. Mas eu sei que a resolubilidade é resolver o problema do paciente, independente do grau de competência. Então, se o especialista estiver lá em Manaus, vai ter que levar o paciente em Manaus. É seu direito. É dever do município se virar e arrumar um local correto para ele ser tratado. Tá claro isso? O que é resolubilidade? Tá claro ou não? Beleza? Posso passar então, né? Vamos lá. O outro princípio, tá? Organizacional. É o princípio da descentralização. Descentralização. Vou explicar o que é isso, hein? Descentralização. Deixa eu só abrir um... Quarto princípio, qual que é? Descentralização. Vou abrir de novo aí. Descentralização. Tá? Vou explicar, hein? É espalhar estrategicamente, espalhar estrategicamente unidades de saúde pelo município. Espalhar. Senhor, repete para mim, por favor. Eu parei lá em estrategicamente. Tá. É espalhar estrategicamente unidades de saúde. Pelo município. Para facilitar o acesso dos pacientes. Para facilitar o acesso dos pacientes. Então vamos lá. Esse princípio é o princípio organizacional da descentralização. Pessoal, o que é centralizar? Centralizar é o quê? Por que eu falei Concentrar em um ponto, né? Concentrar em um ponto. Isso é centralização, certo? O que é descentralização? É o contrário do concentrar em um ponto, em colocar tudo num lugar só. Descentralizar é espalhar estrategicamente. Tudo bem? Vamos escrever uma observação aí. Antes do SUS, havia o princípio da centralização. Centralização. Vamos lá. Então, olha só, pessoal. Antes de 90, o princípio era centralização. Ou seja, um prédio grande com todos os atendimentos aqui dentro. Com todos os atendimentos. Tinha pediatria, clínico geral, ortopedia, vacina, atendimento HIV, tudo num lugar só. Então
Então você imagina, um prédio só com um monte de especialidades dentro, com tudo, tá bom? Então, todos os locais, tudo que você tinha no Sistema Único de Saúde ficava num local só. Esse local, ele tinha um nome. Esse local era o que nós chamávamos de Centro de Saúde. Já ouviram falar? Centro de Saúde? Tá? Ou então, Posto do INAMPS. Tá? Essa era a lógica da centralização. Geralmente isso é no local, no centro da cidade ou próximo ao centro, né, para facilitar o acesso aos pacientes. Mas olha só, você imagina um paciente que mora lá na Rocinha, que ele tem que se deslocar, demora 1 hora de ônibus para chegar aqui no centro, para ele ser atendido, depois ele voltar para casa novamente. Isso era muito complicado. Isso não é só para especialidade não, tá? Se ele quisesse ir lá tomar vacina, ele tinha que vir nesse posto de saúde que é no centro da cidade. Não tinha outro local para ser atendido que não esse local que era um posto somente centralizado. Tá claro que é centralização? Tá claro isso, pessoal? Entenderam? Lembra, isso aqui é antes do SUS. Tudo bem? Vou explicar agora o que é centralização, descentralização. O contrário de centralizar. O contrário de colocar no centro. Tá? É espalhar estrategicamente. Tá? Então vamos pensar o seguinte, olha. Esse aqui é o mapa da cidade de Guaratinguetá. Tá bom? E aí o que acontece? O município, ele vai lá e começa a colocar várias unidades de saúde pequenas, espalhadas pela cidade. Então eu tenho uma no centro, eu vou colocando outras, várias, pequenas, tá? No meio eu coloco uma grande. Aqui é o que nós chamamos, tá, de AME. E essas outras menorzinhas são as UBSs, ou então uma outra nomenclatura é o PSF. Já viram esses nomes, pessoal? UBS e PSF, tá? Então olha só, se eu quero ser atendido, se eu quero passar por uma consulta, se eu quero lá fazer uma consulta, passar por um cardiologista é uma especialidade. Eu tenho que ir lá no AME. Eu primeiro tenho que passar num postinho de saúde. Então, dos locais que vocês moram, vocês devem saber onde é o posto de saúde próximo da sua casa. Tá? Então, quem é de Guará? Fala um bairro aí que vocês moram. Fala um bairro aí de Guará. Quem mora em Guará? Jardim do Vale. Jardim do Vale. Vamos pensar no Jardim do Vale. O Jardim do Vale é um local que tem um PSF. Você deve saber onde é o posto de saúde próximo da casa de vocês. Então, se eu quero passar num cardiologista, num dermatologista, tem umas manchas aparecendo na minha pele, não sei o que é, pode ser um câncer de pele, eu tenho que passar primeiro numa unidade de saúde. Primeiro eu vou no PSF. Pode ser que a médica, clínica que te atenda, fale assim, olha, não, isso aí não tem problema não, isso é só pinta, não tem problema nenhum, pode passar uma pomada e ela simplesmente vai sumir aquela pinta. Ou não, ela fala assim, não, realmente eu vou ter que te encaminhar para um dermatologista, para um especialista. Então vai pegar, te atendeu aqui e vai te direcionar. E aí é uma consulta de especialista para um local. Pode ser dentro do município. Se for um município pequeno, não tem especialista, te manda para fora. E aí vai te mandar de repente para Lorena. Tá claro, pessoal? O que é descentralizar? É não mandar todo mundo num lugar só, tá? Você imagina, hoje, se todo mundo fosse atendido no centro de saúde. Então, se você tem tuberculose e você vai pegar medicamento para tuberculose tem imunidade baixa, ele não pode estar do lado de uma pessoa que tem coronavírus. Não pode. Vai matar esse cara com tuberculose. Então, por isso que ficam locais específicos para cada paciente, para evitar a aglomeração e principalmente descentralizar, espalhar estrategicamente, ao invés de sair lá do Jardim do Vale, vir no centro da cidade para passar no clínico geral,
ser atendido dentro do bairro, para ficar mais fácil, facilitar o atendimento, tá? Facilitar o acesso, para não ter desculpa, tá? Então, se o cara mora lá na Rocinha, por exemplo, lá tem um PSF. Se o cara mora lá sei lá, no Pingo de Ouro, tem uma unidade de saúde. Se o cara mora lá nos Pilões, tem uma unidade de saúde, tá? Então, tem unidade de saúde espalhada estrategicamente para facilitar o atendimento. Tá claro, pessoal? O que é descentralização? Tá? Então, vou pedir na prova, hein? Diferencie centralização de descentralização. Tá claro isso? A diferença de um para o outro? Centralizado e o descentralizado? Quer que eu explique novamente ou não precisa? Eu quero centralizado. Centralizado? Senhor, Tá bom. eu quero que você explique tudo de novo. Vamos lá, tudo de novo então. Pessoal, antes de 90, antes do SUS, tá? O princípio era o princípio da centralização. Centralizado. Ou seja, todos os atendimentos ficavam em um único local. Em um único local, tá? E esse único local geralmente tinha o nome de centro de saúde. Os municípios mais novos não têm centro de saúde, porque já foram, né, já nasceram no SUS, basicamente, tá? Mas os municípios antigos pegaram o princípio antes do SUS, que era o princípio centralizado. Então, o que quer dizer isso? Todos os atendimentos ficavam em uma unidade de saúde só, grande, mas todo mundo num lugar só. Centralizado. Todo mundo conseguiu entender? Centralizado. Conseguiram, pessoal? Sim. Qual é o problema do centralizado? Tá? O centralizado. Dificuldade de acesso. Dificuldade de acesso. Esse é o problema do princípio centralizado ou da centralização. É a mesma coisa. Todo mundo ir num lugar só. Tá? Tem que pegar ônibus para passar no seu médico. Aí veio o Sistema Único de Saúde, depois de 1990, e falou, olha, esse princípio da centralização está errado. Isso dificulta o acesso. A população tem que ter o acesso fácil no seu bairro. E aí, então, veio um princípio organizacional, que é o princípio da descentralização. Descentralização. O que quer dizer isso? É espalhar estrategicamente unidades de saúde pelo município, com o propósito de facilitar o acesso. Pessoal, vou explicar melhor para vocês conseguirem entender, tá? O que é espalhar estrategicamente, tá? Então vamos lá. Para quem é de Guaratinguetá conhece, tá? Mas... com o propósito do quê? De facilitar o acesso dos pacientes, tá? Facilitar o acesso dos pacientes. Então vamos lá, olha só. Vou explicar para vocês conseguirem entender o que é espalhar estrategicamente, tá? Tem um bairro aqui de Guaratinguetá que chama-se Portal das Colinas, tá? Portal das Colinas é um dos bairros com maior concentração de renda no município de Guaratinguetá, um dos maiores, tá? O IPTU, um dos IPTUs mais caros, né? Aí o que acontece? Ou seja, resumindo, para quem não conhece Guaratinguetá, é um bairro do município que só tem gente com dinheiro. Ou a maioria das pessoas lá tem dinheiro. Quem não tem dinheiro e está no bairro é porque trabalha na casa de alguém que tem dinheiro. É o jardineiro, é o cara que é o pedreiro, é a empregada doméstica, tá? É a babá, é a cozinheira, tá bom? Então, pessoal, olha só. Tem lógica construir uma unidade de saúde, um postinho de saúde, no meio do Portal das Colinas? No meio de um bairro que é rico, que tem dinheiro? Tem lógica isso? Tem lógica, pessoal?
Quem que vai usar o postinho de saúde do bairro que tem maior concentração de renda do município? Ninguém. Ou talvez use a empregada doméstica, talvez use o jardineiro. Não é que o médico que trabalha, que mora no Portal das Colinas, ele não possa usar o SUS, tá? Não é isso. É que nessa lógica de facilitar o acesso, é muito mais fácil colocar um posto de saúde num bairro que é mais carente. Por exemplo, tá? Tem quem mora no Portal das Colinas e quer passar no médico, quer tomar uma vacina, ele vai no posto mais próximo. E o posto de referência dele é um posto que fica na Coab, que está ali a, sei lá, a 2 quilômetros do Portal das Colinas. Mas o posto não foi construído no Portal das Colinas, porque não tem lógica. Não é estrategicamente isso. Eu vou colocar um posto de saúde no bairro mais rico de Guaratinguetá? Não tem lógica, tá? Tudo bem? Tá claro por que você espalha estrategicamente? Você coloca onde tem mais vulnerabilidade. Você vai colocar no bairro que tem menor concentração de renda, tá? Então, você vai colocar nas regiões mais periféricas da cidade, ou seja, mais afastado do centro. Quanto mais afastado, teoricamente, né, maior tem que ser o acesso, mais fácil tem que ser o acesso. Acesso que eu falo é o paciente ir lá no postinho mesmo, tá bom? Tá claro isso? Dificilmente alguém no Portal das Colinas vai ter que pegar um ônibus para passar no médico lá no, sei lá, no centro da cidade. Vai entrar no seu carro e vai parar na porta do médico. Agora, não posso ter essa certeza que todo mundo que mora no, sei lá, no Jardim do Vale tenha carro para sair, né? Então, ou tenha carro para sair a hora que precisa. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, por isso que a lógica é você colocar em bairros que são mais vulneráveis, tá bom? Beleza? Tá claro? Quem perguntou para mim, deu para entender o que é centralizado e descentralizado? Vou perguntar isso na prova, hein? Pode anotar aí, hein? Diferenciação de cada um deles, tá? Quer que eu explique de novo ou não precisa? Não? Então vamos lá. Continuando, pessoal. Opa. Nós temos um outro junto, tá? Ainda na descentralização. Vem uma coisa chamada municipalização da saúde. Vamos escrever aí, pessoal. Esse palavrão aqui, ó. Municipalização da saúde. Esse está dentro com o quarto princípio, que é a descentralização? Não, não. Esse aqui, na verdade, é um princípio dentro da descentralização, tá? Não é um outro, não. Ainda na descentralização, tá? Quero que vocês me expliquem na prova o que é municipalização da saúde. Tudo bem? Antes de explicar, pessoal, quero só que vocês entendam. Quando eu falo que uma escola é estadual, quem que manda na escola? Quem que é o responsável pelaquela escola? Escola estadual. O governo do estado. O governo do estado. Se eu falo em municipalização da saúde, quem que vai mandar na saúde? Prefeito. Município, a cidade. O prefeito, o município, a cidade. Tá claro isso, né? Beleza? Então, vamos escrever, vamos só resumir o que é municipalização da saúde, depois eu vou contextualizar para vocês entenderem. Beleza? Vamos lá, ó. Municipalização da saúde é transferir a gestão da saúde para o município. Põe entre parênteses aí. Prefeito, fecha parênteses. Então vamos lá. Nós estamos falando em um princípio organizacional que foi a descentralização. Descentralizar o poder.
Então, quem mandava na saúde de Aparecida era o ministro da Saúde lá em Brasília. Ele sabia que tinha que construir um posto de saúde, ou melhor, ele achava que sabia que tinha que construir um posto de saúde novo lá no Itaguaçu, por exemplo. Ele é lá de Potim e ele falava que tinha que construir um posto de saúde em tal bairro. Não tem lógica. Ele não consegue fazer isso. E aí o que ele fez? Ele colocou um princípio de descentralização da saúde. Ou seja, tirar a saúde do governo federal e passar para o município. Tudo bem? Então, já existiam os prefeitos naquela época, tá? Então, o prefeito, ele fazia tudo, mexia em educação, mexia em transporte, mas ele não mexia com saúde. Saúde, quem mexia era o governo federal. Ele não podia mexer em nada. E aí ele passou, então, agora com a municipalização, agora que eu estou falando em 1990, tá? Agora, então, começar a mexer com a saúde, é fazer a gestão da saúde. Por que isso? Se o prefeito, ele é da cidade, ele sabe que o bairro X lá, o bairro da Rocinha, é um bairro carente, que ele precisa de construção de um posto de saúde, por exemplo. Ou se o bairro do Portal das Colinas é um bairro com concentração de renda, e lá não cabe um posto de saúde. Não é para construir lá, não precisa. Mas podia ser que o ministro quisesse construísse lá no Portal das Colinas, porque ele não conhece a realidade. Por isso que veio a lógica, então, de falar assim, não, peraí, quem tem que mandar na saúde é quem vive a saúde no município, que é o prefeito. Os prefeitos. Tá claro isso, pessoal? Municipalização, então, é transferir a gestão, transferir quem vai mandar. Não é mais o ministro, e sim, agora, o prefeito. O prefeito e seu secretário de saúde. Tá claro isso? Municipalização da saúde? Deu pra entender ou não, pessoal? Quer que eu explique novamente? Não? Vamos lá, pessoal, me ajuda aí. Todo mundo entendeu o que é municipalização? Tá, beleza, Ivan. Vamos lá. Pessoal, olha só. Para a gente conseguir entender como funciona, como funcionou a municipalização da saúde. Não foi nada obrigatório, tá? Não foi obrigatório. Foi basicamente, tá, oferecido. Olha, você quer fazer a municipalização? Se você não quiser, não tem problema, tá? Vamos lá, olha. Como é que foi feita a municipalização, tá? Vou fazer uma metáfora para a gente entender, tá? Vamos lá. Para quem mora com o pai e com a mãe aqui, tá? Então, olha só. Se você não trabalha e você quer sair, você quer ir lá no Gordo, num show de uma banda que você gosta muito, como é que você faz para ir, se você não trabalha? Como é que você faz para sair? Pede dinheiro. Pede dinheiro para quem? Pro pai e pra mãe. Pro pai e pra mãe, né? E lógico, você vai lavar a louça no dia, você vai varrer a casa, você vai fazer um carinho no pai, você vai agradar o pai, agradar a mãe, porque você vai pedir um dinheiro para ele mais tarde. E aí o que acontece? Se você pede um final de semana, ele vai te dar. No outro final de semana, ele já vai ficar cara feia. No terceiro final de semana, ele fala assim, não dá. Você escolhe. Você não está trabalhando, não dá para sair todo final de semana, a gente está numa crise, né? Então, o que ele vai propor para você? Então, olha só, você é o município, tá? E seu pai e sua mãe é o ministro da saúde. Para você não ficar pedindo dinheiro para ele, o que ele vai falar para você? Fala assim, olha minha filha, a partir de hoje eu vou te dar um dinheiro, uma mesada. É bom ou é ruim? Mesada. Bom ou ruim? Uma mesada de Bom. R$2.000 por mês. Tá bom? Maravilhoso. Maravilhoso. 2.000. Bom, mas, tudo na vida tem um mas, né? Você, a partir de hoje, você não vai pedir mais R$1. Tudo bem? Podemos acordar assim? Tá. Vou te dar R$2.000, mas você me pede mais R$1. Aí vou Cadê fazer uma esse outra pai? coisa. Você vai precisar... Cadê esse pai? Cadê esse pai? Né? Todo mundo fala isso. Cadê esse pai? Vamos lá. R$2.000, mas não é só isso. Como eu gosto muito de você, minha filha, eu vou te dar uma outra coisa que você merece. Eu vou te dar um carro.
Porque você precisa de um carro. Fala um carro bom aí. Que você gostaria de ter. Alguém fala um carro aí? Bom. Fiat Toro. Santa Fé. Fiat Toro? Santa Fé, ó. Vamos lá, Fiat Toro. Nossa, ela nem é humilde, né? Não tem miséria não, né? Vamos lá. Ele Já perguntou um carro bom? Não dá. Vai pedir pé direito, né? Tá certo. Exatamente. Miséria pouca é bobagem, viu, ô, Ivan? Eu vou pedir um fusquinha, Não é não. do meu bolso. Ó, então você ganhou R$2.000 por mês e uma Fiat Toro. A única coisa, ou melhor, duas coisas que eu vou propor para você como seu pai. A partir de hoje, você não pode vender Fiat Toro em hipótese alguma. Vai ficar com você, o carro é seu, mas se você vender, eu tomo o dinheiro seu. Essa é a Pra condição. que eu vou Ele vender? já vai os R$2.000. E a segunda condição, você já aceitou R$2.000, hein? Lembra disso. E a Fiat Toro. A partir de hoje, você não mora mais na minha casa. Você vai ter que morar fora da minha casa. Tudo bem? R$2.000 no Fiat Toro. Morar no carro. Vai morar no carro. O que você vai ter que fazer? Ou você vai trabalhar. Primeira coisa que você vai ter que fazer. Você não tem trabalho, tá? Primeira coisa que tem que fazer? Alugar uma casa. Alugar uma casa. Quanto tá o aluguel de uma casa hoje? R$800? É, não vai botar na kitnet, né? Vamos botar R$800? Água, luz, telefone. Ah, peraí. Entrou numa casa, o que eu preciso fazer? Primeira coisa numa casa. Mobiliário. Não, primeira coisa é internet. Ô, louco. Você não vive sem internet. Precisa. Nossa senhora. Mas depois, vamos lá. Nossa. Depois da internet, água, luz, telefone, internet, né? Vamos botar um valor aí para água, luz, telefone, internet. Quanto que fica? R$100. R$100? Mais R$100 de luz, mais 50 de água. Vamos botar uns R$300 arredondando aí, tá? Por mês. Então vamos lá. Olha só. Então, Mais a comida. 800 já foi de aluguel, mais 300, mais 300 de despesa da casa. Mas não é só isso, eu preciso comer, né? Quanto que eu gasto por mês de comida? Vamos pensar aí. R$400. R$400? R$400. Sozinho menos, né? Menos? É mesmo, né? Sozinho, acho que menos. Mas e a pizza do final de semana? Vamos colocar tudo isso na ponta do lápis, né? Não dá, né? Pessoal, olha só. Essa brincadeira aí já deu. Vamos botar em redonda em R$1.500. Lembra que você tem 2.000 de mesada. Você já gastou 1.500. Vamos pensar que você não tem mais despesa nenhuma no mês. Tá? Sobrou quanto nessa brincadeira? R$500. Põe a gasolina. Vamos botar de... Se eu tenho a Fiat Toro, eu tenho que andar com a Fiat Toro, né? Ninguém vai andar. Eu tenho a Fiat Toro na garagem e não andar com ela. Então vou botar, para dar uma voltinha no final de semana, vou botar uns 500, vou botar uns R$300 por mês de gasolina. Então, sobrou 200, certo? Alguém vai ser louco de ter uma Fiat Toro e não ter um seguro da Fiat Toro? Não dá. Tem que ter um seguro. Se eu bater a Fiat Toro, acabou meu carro. Mas se você não tem dinheiro, você não tem como ter um seguro. Não tem seguro. Então, eu vou arriscar andar sem, tudo bem. Mas eu tenho que ter uma coisa. Tem que pagar IPVA desse carro. Não vou pagar seguro, mas IPVA eu tenho que E pagar. roupa? Não vai comprar roupa? É a roupa que meu pai tá me dando. Vamos pensar assim. Meu pai é bonzinho, roupa ele me dá. Mas o IPVA eu preciso pagar. O IPVA, vamos botar que eu tenho uma parcela de R$300 por mês de IPVA desse carro. Nossa Pessoal, senhora. a conta fecha. Não. Você tendo a Fiat Toro, você tendo R$2.000 por mês. Estouro. Oi? Ah, mas ela começa a ter vida de rico, né? Não, você não Vamos pode... pro Fusca. O acordo que a gente fez foi não vender a Fiat Toro em hipótese alguma. Pessoal, essa Mora dentro do carro. mora dentro do carro. Pessoal, isso aqui que a gente está fazendo, essa conta que a gente fez, ninguém falou, ninguém pensou aqui, tirando o Ivan que falou que eu queria um Fusquinha, né? Todo mundo ficou satisfeito com a Fiat Toro de R$2.000 por mês. Todo mundo ficou. Ninguém falou assim, não, isso é pouco. Eu não quero, eu prefiro morar aqui em casa e pedir dinheiro para você toda semana. Porque o que acontece? Quando a gente não tem renda,
O pouco que vem é muito. Exatamente isso aconteceu com os prefeitos. O prefeito foi iludido da mesma forma com que eu iludi vocês. Eu dei 2.000 para vocês e uma Fiat Toro como seu pai. E você ficou feliz da vida e falou, onde tem um pai desse? Certo? Só que um pai desse, nessa época, foi o governo federal, lá em 1990. E falou assim, eu vou adoçar a boca dos prefeitos que não tinham nada e vão ter agora R$2.000. E não tinham nada, agora vão ter R$2 milhões, R$3 milhões. Tá? É muito. Mas quando você coloca para botar na ponta do lápis, o que foi a Fiat Toro nessa história aqui? A Fiat Toro foi funcionário, foi hospital, foi posto de saúde, tudo isso construído. Só que a Fiat Toro era uma coisa muito boa, mas eu preciso manter a Fiat Toro para andar. Não adianta eu ter uma Fiat Toro na garagem, eu tenho que andar com ela. Senão não tem graça. Essa é a mesma lógica. Então os prefeitos foram iludidos da mesma forma, né? Aí sim, né, Ivan? Se fosse com Fusquinha, aí R$2.000 você fazia festa, né? Mas não foi isso que aconteceu com os prefeitos. A gente foi iludido. A gente não, os prefeitos foram iludidos. Todo mundo achou a Fiat Toro um carro maravilhoso, é bonito pra caramba a Fiat Toro. Vou ficar com a Fiat Toro R$2.000, eu me viro, tá? E aí o que é se virar, né? E aí então, eu tenho a Fiat Toro, eu vou trabalhar de Uber, eu vou fazer frete, eu vou fazer alguma coisa para fazer essa Fiat Toro ganhar dinheiro, tá? Só que município, ele não ganha dinheiro, não gera lucro. Não é essa a lógica do município. A única renda do município é imposto. Se não tiver imposto, o município não tem dinheiro, tá? Então, se ele não tem uma fábrica que produz alguma coisa e vende o que ela produz, ele não ganha dinheiro. Se não tem um município que vai lá e tem um comércio para gerar renda, ele não ganha dinheiro, tá? Então, esses R$2.000 aqui, tá? Lembrar que R$2.000 eles vão desvalorizando a cada ano, tá? Pessoal, isso é financiamento da saúde. Isso é financiamento da saúde, tá bom? O valor é fixo, R$2.000 hoje, tá? Vamos botar aí uma conta redonda, tá? São 2 salários mínimos. Mas daqui a 10 anos, R$2.000 não é um salário mínimo mais. Garanto para vocês, né? Se der um salário mínimo é muito. Porque na verdade o nosso dinheiro ele vai desvalorizando. Não é que o salário vai aumentando. As contas aumentam mais do que o salário, tá? Essa é a lógica do financiamento da saúde. R$2.000 até poderia dar para funcionar, dá para tocar uma casa há 10 anos atrás. Hoje, R$2.000 com todas essas despesas, você vai tocar uma casa com menos luxo do que você tinha 10 anos atrás. A lógica é diferente. Tá claro isso, pessoal? Tá? O que foi a municipalização da saúde? Quando o seu pai falou assim, olha, eu vou te dar R$2.000 na Fiat Toro e você sai da minha Uma casa ilusão. e não volta. Uma ilusão, exatamente. R$2.000 na Fiat Toro e você sai da minha casa e não volta mais, tá? E você aceitou, a mesma lógica aconteceu com os prefeitos. R$2.000 a Fiat Toro, eu não te dou mais R$1. Não me peça mais dinheiro para sair que eu não vou te dar. Deu para entender, pessoal? Isso foi municipalização da saúde. Tá claro isso? Ficou muito complexo? Acho que não, né? Deu para entender, né? Vamos lá, me ajuda aí, pessoal. Deu? Deu sim, senhor. Deu? Beleza? Tá? Nós falamos de financiamento de saúde, é isso. E ainda falamos de descentralização da saúde. Nesse caso aqui, municipalização da saúde. Tudo bem? Beleza? Tá? Pessoal, para a gente terminar o nosso último slide, tá? Opa. Bom, com a descentralização, com a municipalização da saúde, né, veio uma coisa importantíssima, tá bom? A responsabilidade do município. E lembra que quem manda na saúde no município é quem, pessoal? Quem que manda na saúde do município? Secretário de Saúde? Secretário de Saúde. Então, acima dele, né, o prefeito. Então, o secretário de Saúde agora que eu falo lá em 1990, quando municipalizou a saúde, ele teve um papel muito mais importante do que antes. Antes ele era a Rainha Elizabeth. Ele estava ali,
ele era secretário municipal da saúde, mas não fazia nada. Tudo vinha do Ministério da Saúde. A partir de agora, não. A partir de agora, ele é o responsável pela promoção das ações de saúde nos seus cidadãos. Ou seja, ele vai olhar os dados, vai falar assim, olha, está tendo uma transmissão de dengue em um bairro. Ou não, olha, está tendo um surto de diarreia lá numa fábrica. Está tendo casos de tuberculose em outro bairro. Vamos fazer ações de saúde para parar a transmissão naquela região. Deu para entender qual é o papel do secretário de saúde agora? Né? Enquanto antes ele era uma rainha Elizabeth, tá? Era ele que ficava lá uma figura somente, agora não. Agora ele é um protagonista. Agora o prefeito escolhe um secretário de saúde teoricamente, né, Ivan? Teoricamente preparado, né? Pensar que o prefeito tem que escolher uma pessoa que tenha confiança dele, lógico, e que seja preparado, teoricamente, e aí ele vai fazer saúde, tá bom? Tudo bem, pessoal? Deu para entender qual que é a responsabilidade agora? Enquanto antes ficava uma coisa muito vaga, agora ele vai botar a mão na massa e vai fazer. Tudo bem? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo.